Olá, então dando continuidade ao LibreCAD, né, hoje a gente vai só retomar alguns conceitos que vocês já viram aí na matemática básica, né, que são os sistemas de coordenadas. Basicamente o LibreCAD usa dois, né, a gente vai começar com esses dois, basicamente são as coordenadas cartesianas e as coordenadas polares, né. Só para relembrar aí, então um plano cartesiano basicamente é formado aí, né, por dois eixos, né, um perpendicular ao outro, né, nós temos os eixos X, né, o eixo das abscissas, o eixo Y, né, o eixo vertical, o eixo das coordenadas, ordenadas, né, basicamente é isso. Então, cada ponto nesse plano, né, consegue se encontrar, né, qualquer ponto nesse plano com duas coordenadas, uma coordenada do eixo X e uma coordenada do eixo Y. Por exemplo, aqui no primeiro quadrante, né, isso eu não falei, né? Então, com a intersecção desses dois eixos, né, eu consigo formar quatro quadrantes. Então, no primeiro quadrante fica nessa posição, o segundo rodando anti-horário aqui, o terceiro e o quarto quadrante, né? Então, as coordenadas, por exemplo, desse ponto aqui específico no primeiro quadrante, a gente simboliza, né, né, vamos dizer que tem 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, né, as posições aqui no eixos. Então, esse ponto aqui é o ponto, ele se encontra no x igual a 2 e no y igual a 1. Né? Então, quando a gente fala coordenadas cartesianas, a gente põe aqui entre parênteses dois valores. Né? E sempre será nessa ordem. Primeiro o valor de x e depois o valor de y. Vamos aqui ver um exemplo no segundo quadrante. Esse ponto aqui, então, tem coordenadas menos 3, né? Minha origem 0, 0 está aqui, então para cá é números negativos, para lá são números positivos. Tanto no eixo y também. Né? Para cima, números positivos e para baixo, números negativos. Então vamos esse carinha aqui. Então esse ponto aqui se encontra no menos 3, no 2. Então se eu cruzar esses dois valores aqui, eles se interseccionam aqui nesse ponto. Né? Um outro exemplo aqui no terceiro quadrante. Então esse ponto aqui é o ponto menos 2x e menos 2y. Então eu passo uma linha cruzando aqui e encontro esse ponto. E mais um exemplo aqui no quarto quadrante, né? Então esse ponto aqui se encontra no valor x igual a 3 e no y igual a menos 3. Então é assim, né? Só relembrando esses conceitos matemáticos básicos aí sobre coordenadas cartesianas. E agora as coordenadas polares. Então, o sistema anterior, a gente encontra um ponto qualquer nesse plano, né, dando um valor de x e um valor de y. Né? Aqui, a ideia é praticamente a mesma, só que agora a gente dá em coordenadas polares. Basicamente, a gente vai dar um valor de um módulo, ou seja, o tamanho de uma linha, a distância desse ponto à origem, e um ângulo de inclinação. Por exemplo, então aqui está o nosso círculo polar, vamos dizer assim, né, nosso sistema polar. Então, a partir daqui, do zero, né, rodando aqui sentido anti-horário, como a gente viu também no cartesiano, né, a gente consegue encontrar aí todos os ângulos aí. Com uma volta completa nós temos 360 graus, né? Então aqui nos eixos nós temos os ângulos retos. Vamos lá, vamos andar. Então aqui eu tenho 30 graus, 60 graus, ângulo de 90 graus, né? Então aqui é o meu ângulo reto. Continuando, 120, 150, 180, então eu faço meia volta. 210 graus, 240, 270, né? 3 quartos de volta. E aqui 300, 330 e 360, né? Ou 0 graus, a gente dá uma volta completa. E como que a gente divide, né? Os eixos também, né? Centros, círculos concêntricos. Então, aqui eu tenho uma unidade de comprimento, aqui eu tenho a mesma unidade de comprimento, e qualquer ângulo desses, nessa mesma posição aqui, rebatendo dentro desses raios, é o mesmo tamanho. Aqui eu tenho um outro círculo, né? Com valor de 2 unidades, aqui o outro 3 unidades, e se eu fosse, né, infinitamente fazendo círculos aqui, eu conseguiria qualquer valor. Vamos por um exemplo aqui. Então eu coloquei o ponto P aqui. Onde está esse ponto P? Como é que eu configuro? Como é que eu encontro esse P nas coordenadas polares? Então eu preciso dizer a distância dele até a origem, né? Que nada, né, se a gente fizesse um triângulo que seria o valor de uma hipotenusa, né? Mas deixa para lá, não vamos nos complicar. Mas enfim, é a distância dele até o centro da origem, né? Até a origem do meu plano, e o ângulo, né? A partir do meu ângulo de referência 0 graus, né? Então meu ponto P, ele está 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, né? Então ele está dentro aqui de está dentro, né, da circunferência aí com um raio de 3 unidades, tá? E o ângulo dele em relação aqui ao meu 0 graus é 45 graus, então ele se encontra aqui. Então, para eu encontrar esse ponto no sistema polar, eu dou a distância dele à origem, no caso deu 3 unidades, né?
e o ângulo respectivo aqui, no caso 45 graus, né? Tá na metade de 60 e 30 aqui, dividido por 2 dá 45 graus, né? Se ele tivesse aqui sobre o 30, né? Continuaria 3 aqui na frente e aqui seria 30 graus. Se ele estivesse aqui, ó, sobre o 0, seria 3 ângulo de 0 graus. Se ele tivesse aqui nesse carinha aqui, né? Seria 3 ângulo de 180 graus, né? Nesse caso a gente não tem um valor negativo aqui, né? Como se diz, é um módulo, né? Vai ser sempre um valor positivo porque é um valor de uma distância, né? E aí que vai determinar onde que ele está é um ângulo, né? A gente já viu aquelas telinhas de radar parecido com isso aqui, né? Então, né? O nosso LibreCAD ele mostra isso também, esses dois tipos de coordenadas, né? A cartesiana e a polar. Se vocês olharem aqui, né, no canto inferior esquerdo do LibreCAD, quando vocês abrirem o software, ele mostra, né, qualquer ponto aqui nesse sistema, tanto nas coordenadas cartesianas quanto nas coordenadas polares, tá certo? Então vamos lá dar uma olhada rapidamente no LibreCAD, né, e brincar um pouquinho com as coordenadas. Então, olha aqui, né, toda vez que eu movimento o meu mouse, né, esses números aqui nesse canto aqui, eles vão mudando, né? Ou seja, ele mostra a posição, tanto coordenadas cartesianas quanto coordenadas polares do meu mouse, né? Se eu puser bem aqui na origem, né, vai estar próximo lá de 0, 0, né? Por quê? Deixa eu tentar dar um zoom aqui, né? Ele fica bem próximo de 0. Aqui é minha origem. Então, qualquer ponto que eu queira desenhar, eu posso desenhar, né, a partir da minha origem, por exemplo, né? Mais para frente a gente vai ver aí como desenhar linhas, todas as outras funções, mas por enquanto só se preocupem em entender o sistema de coordenada, né? Então para a gente inserir, vamos brincar com linhas, né? A gente pode selecionar linhas aqui pelas teclas de atalho, ou a gente pode usar as linhas de comando. Linha em inglês, né? Eu estou usando em inglês, é line. Então se eu digitar line aqui nesse cantinho aqui na linha de comando, né, e der um enter, ele vai falar specify first point, né? Especifique o primeiro ponto. Então eu posso vir com o meu mouse e clicar em qualquer lugar aqui do meu plano, né, para especificar um ponto. Mas eu vou especificar através da linha de comando, né, primeiramente com coordenadas polares, coordenadas cartesianas. Por exemplo, se eu quiser esse ponto aqui, né, basicamente aqui, ó, nós temos a linha de grade para nos auxiliar, né? 1, 2, 3 unidades, né? E aqui, né, vamos olhar aqui mais ou menos aqui no cantinho inferior, aqui, ó, eu tenho 30, né, no X, e 20 no Y. Então se eu digitar 30 e der vírgula 20, vai ser o meu primeiro ponto. Dei um Enter, né? Agora ele está escrevendo aqui, ó, especifico o próximo ponto, porque eu vou desenhar uma linha. Mas dá para ver que o primeiro ponto já está desenhado lá. Eu vou escrever 0,0 para que vá para a origem, né? Então percebe-se aí, eu vou dar um ESC, tá? E aí, né, mais um ESC para parar. Então eu fiz uma linha, sendo que o primeiro ponto aqui está, né, no ângulo 30, né, cada coisinha na distância 30 no X, né, cada linha de grade aqui está 10, né, está escrito aqui grid status, 10%, né, então 10, 20, 30 no X e 10, 20 no Y. Então tá aqui meu ponto 30, 20, né, e o segundo ponto eu coloquei no 0, 0, que é a minha origem. Deixa eu fazer uma segunda linha, vamos por aqui, line, novamente, enter. Ele pede o primeiro ponto, eu vou colocar 0,0 lá na minha origem, né? E agora, né, eu vou escrever, né, nesse outro ponto aqui, vou colocar menos 30, x menos 30 e y 20, né? Dá um ESC. E aí percebam, né, que eu escrevi aqui né, os pontos, especifiquei os pontos através, né, de coordenadas cartesianas, né? Agora vamos usar polar. Como é que eu faço polar? Então no cartesiano a gente põe o primeiro o x, vírgula, y, né, o valor que eu quero. Agora se eu quiser, né, deixa eu deletar isso aqui, se eu quiser polar, né, é praticamente a mesma coisa, só que agora eu tenho que usar um símbolo. Esse é o que é o símbolo do seu teclado, né, o sinal, vamos dizer assim, de menor, tá? Para você representar o ângulo polar. Então, por exemplo, eu vou colocar 0, ângulo de 0, né? Ele vai clicar aqui no ângulo 0, aqui na origem, tá? E agora eu quero que ele fique aqui, vamos fazer 45 graus. Então é a distância do meu centro, né? Se lembrem disso, é distância. Vou pôr 50, ângulo de 45. Tá? Opa, deu errado. Tá? Vamos tentar novamente aqui. Polar, primeiro ponto, 0, ângulo de 0. Segundo ponto,
né, é 45, 1 por 50 o comprimento, ângulo de 45, Enter. Né? Então tá aqui, deixa eu dar um ESC. Né? Eu fiz o mesmo comando, uma linha, né? Eu falei, o comprimento, a distância do meu ponto final até a minha origem é de 50, né? Numa inclinação de 45. Então tá aqui, pessoal, um exemplo de como eu posso trabalhar no LibreCAD, tanto com um sistema cartesiano como sistema polar, tá? Então treinem, né, tentem entender essas funcionalidades para que para as próximas aulas aí a gente já consiga. Você pode adotar tanto um quanto o outro, né? Às vezes é mais fácil usar polar, dependendo do que você está desenhando, ou cartesiano, tá certo? Então espero que tenha sido didático, tá? E até a próxima.